tribunais superiores, sendo de se destacar que o Tribunal de Justiça de São Paulo, e aí são inúmeras as decisões do STJ a respeito, tem uma teoria divergente do Tribunal Superior, que é a seguinte: praticou ato contra a lei, é improbidade administrativa e nem se discute mais, enquanto o STJ reiteradamente vem dizendo, inclusive o voto que se iniciou, o leading case, é um voto de que foi relator o ministro Fux, sustentando exatamente a necessidade da demonstração do dolo. E são inúmeros os casos de São Paulo que são reformados no STJ. E essa era a situação quando veio a discussão do registro de Edson Moura. Mantido a impugnação em primeiro e segundo graus, houve o recurso especial. Havia viabilidade desse recurso especial, plausibilidade? Respondo categoricamente sim, porque se discutia, primeiro, se havia ou não a presença do duplo requisito de enriquecimento ilícito e de prejuízo ao erário. O recurso, preparado, aliás, por um dos formidáveis advogados e eleitoralistas de São Paulo, Dr. Paulo Lucon, exatamente demonstrava que não havia esse duplo requisito, na linha, aliás, de precedentes que foram estabelecidos por esse Tribunal Superior Eleitoral na eleição de 2010, especialmente a posição do eminente ministro Aldir Passarinho, ao demonstrar a necessidade dos dois requisitos. Pois bem, então o recurso não foi uma aventura jurídica, como se pode querer fazer imaginar. Não, o recurso era plausível. O que acontece? Pelo assoberbamento notório que sofreu toda a justiça eleitoral, esse tribunal, os tribunais regionais, não houve tempo de se julgar aqui no Tribunal Superior Eleitoral o recurso especial. Véspera de eleição, imaginava-se até que poderia haver alguma sessão extraordinária, mas não houve essa possibilidade. E então o grupo político que apoiava Edson Moura, ainda que o próprio candidato um pouco resistisse, resolveu então fazer a troca de última hora. Troca essa que foi amplamente divulgada, isso não há questionamento no processo. O que se tem aqui? O que se tem aqui é simplesmente uma tese desenvolvida pelo Tribunal Regional Eleitoral de que substituição tem que ser pelo menos com 10 dias de antecedência, sob pena de sempre, não no caso concreto, mas sempre traduzir um abuso de direito numa quebra da boa-fé objetiva. Quero realçar muito esse aspecto, porque os recorridos, advogados brilhantes, esqueci de saudá-los antes da minha fala, mas faço agora, procuram fugir, tal qual o diabo da cruz, da tese defendida pelo Tribunal Regional Eleitoral e querem construir uma realidade que não corresponde aos fatos dos autos. Querem dizer que, por questões específicas do caso concreto, o Tribunal Regional Eleitoral afirmou que houve abuso de direito, dizendo que, então, isso é matéria de fato que não pode ser discutida aqui. Mas isso não é correto. O que houve foi que o juiz de primeiro grau assinalou que houve um retardamento da substituição do candidato. E nesse retardamento teria causado prejuízo. Contra esse fundamento, o recurso do ora recorrente, o recurso destinado ao TRE, levantou várias questões, vários aspectos de fato. E o Tribunal Regional limitou-se numa única e isolada frase a dizer o seguinte: do que toca ao abuso de direito e boa-fé, objetiva, mantenham o indicado na respeitável sentença pelos seus próprios fundamentos. Em face dessa exígua observação, não só o recorrente, mas os recorridos entraram com embargos de declaração para dizer que toda a matéria de fato não havia sido apreciada. E aí qual foi a resposta do Tribunal Regional Eleitoral a esses embargos de declaração? Foi esta, eu leio porque o trecho é curto.
Quanto à questão da necessária publicidade conferida no ato de substituição de candidaturas, impõe-se consignar que o pedido de renúncia e substituição a menos de 10 dias antes do pleito é inválido. Então, não se chegou a examinar, e, aliás, é expresso. A questão da publicidade não influencia o deslinde da causa, pois o ponto fulcral foi a ofensa ao Estado democrático e social de direito e aos princípios de regência do microsistema eleitoral decorrente da substituição de candidaturas às vésperas do pleito. No caso em tela, a interpretação conforme e eu peço atenção para essa conclusão, é no sentido de que se fixe prazo razoável de 10 dias antes do pleito, para que se permita a informação satisfativa dos eleitores e o debate político próprio do processo eleitoral. Ou seja, não houve menção a nenhum aspecto concreto destes autos ou da substituição à vida. O que o tribunal fez foi assumir uma tese, aliás, absolutamente contrária à resolução desse tribunal, dizer que o prazo de 10 dias é sempre necessário sob pena de se incidir em abuso de direito. E aí vale a pena, já que foi referida a existência de pareceres dos autos, que a parte lamentavelmente não conhece, mas vale a pena lembrar que a tese de que a substituição com menos de 10 dias da eleição é abuso de direito, ela importaria numa ruptura com a resolução já em vigor. E aí cabe lembrar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no caso dos prefeitos itinerantes. O ministro Gilmar Mendes estabeleceu entre as conclusões do caso lá examinado, que exatamente era uma mudança de jurisprudência, que não só o Supremo Tribunal Federal, mas também o TSE, devem adotar cautelas por ocasiões das denominadas viragens jurisprudenciais na interpretação dos preceitos constitucionais relacionados aos direitos políticos e ao processo eleitoral, especialmente quando já realizado o pleito. De fato, ainda que se entenda que o Tribunal Regional tem interesse, e já estou encerrando, tenha acertado na viragem jurisprudencial, aqui se pede para que se observe o princípio da segurança jurídica. A parte confiou na resolução desse tribunal e não pode e não deve ser punida por isso. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra ao Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Roberto Gurgel, para a sua manifestação. Eminente presidente, eminentes ministras, eminentes ministros, eminentes advogados. Eminente doutor Alckmin, com a proficiência e o brilho habituais, destacou inicialmente, referindo-se às eleições de 2008, aquele momento em que houve a mudança do entendimento deste Tribunal Superior Eleitoral quanto ao tema em exame, e assinalando que teria havido um festival de substituições. Parece, doutor Alckmin, a Procuradoria-Geral Eleitoral, que o festival, que foi grande naquela época, foi ainda maior nas eleições de 2012. E teria sido maior precisamente porque, não há como negar que esse festival de substituições se insere como uma das reações possíveis à lei da ficha limpa. É uma maneira, sem dúvida alguma, de evitar a aplicação da lei da ficha limpa, de burlar a aplicação da lei da ficha limpa. E por isso esse festival tanto se intensificou ao longo de 2012. Em reuniões com colegas procuradores regionais eleitorais, todos destacavam o crescimento dessas substituições. Bom, o que importa assinalar aqui, todas as vênias devidas, é quando ocorreu essa substituição. Substituição ocorreu às 18h11 do dia 6/10 de 2012. Portanto, há pouco mais de 12 horas das eleições. Não parece, reiterando as vênias, caber aqui o exame dos fatos que levaram à condenação do candidato substituído por improbidade administrativa, e nem tampouco parece ter
relevância à questão da plausibilidade do recurso especial interposto. O que importa mesmo é verificar quando se operou essa substituição. Teria havido, para compensar as poucas horas que separavam a substituição das eleições, teria havido a ampla divulgação dessa substituição? Na verdade, essa ampla divulgação era absolutamente impossível. Basta se lembrar que a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão terminara 2 dias antes. Basta lembrar que a propaganda paga na imprensa escrita estava suspensa no dia anterior, 5 de outubro. E a realização de propaganda eleitoral somente era possível até as 22 horas do próprio dia 6/10/2012. Então, que divulgação, que ampla divulgação era possível fazer? Nenhuma. O recorrente alega que teria distribuído 30 mil panfletos, alertando os eleitores da substituição. Não há nos autos prova disso. Há uma juntada de um panfleto, mas não da distribuição e não do volume de panfletos distribuídos. Por outro lado, o candidato substituído, até aquela noite, ainda realizava normalmente seus atos de campanha como se candidato fosse. No sábado que antecedeu o pleito, organizou carreata pela cidade, afirmando que concorreria, sim, às eleições marcadas para o dia seguinte. Então, neste quadro, eminentes ministras, eminentes ministros, o que é indiscutível é que os eleitores foram, sim, iludidos. Os eleitores acreditavam estar votando no candidato substituído e não no candidato que o substituiu. É preciso destacar que o direito à informação ao eleitor é composto tanto pelo direito de acesso às informações básicas sobre quem é candidato, o que se pretenderia atender com essa ampla divulgação alegada, quanto pelo direito às informações oriundas do entrechoque de ideias e propostas. Quer dizer, é extremamente conveniente, é preciso que se diga, que o candidato não passe por qualquer tipo de embate de ideias com os demais candidatos. Então, é inegável a ofensa ao direito do eleitor à informação completa. Por outro lado, é igualmente inegável a ofensa ao princípio da igualdade em relação aos demais candidatos, porque o novo candidato ingressa no pleito após esgotadas toda a exposição a que se submeteram os demais postulantes ao cargo. E aqui menciono, isso foi feito nos autos em diversas oportunidades, entendimento exposto pelo eminente ministro Dias Toffoli, em artigo doutrinário, quando observa, ocorre que a substituição de candidatos, sobretudo aquelas ocorridas às vésperas do pleito, confronta-se com princípios caros à nossa democracia, como o princípio da representatividade, o princípio da soberania do voto livre e consciente, o princípio da publicidade e o princípio da igualdade, dentre outros, e pode, desta forma, se afigurar em fraude. Também é inegável, eminentes ministros, que quando a substituição se dá às vésperas do pleito eleitoral, a tutela absoluta da pretensão partidária ocorre em prejuízo do direito de informação do eleitor em relação ao candidato que veio substituir aquele declarado inelegível ou que tenha renunciado. Os votos serão dados a um determinado candidato sem a consciência de que serão, na verdade, revertidos para outro. A substituição, portanto, às vésperas do pleito, cria, isso são palavras do brilhante colega procurador regional eleitoral em São Paulo, colega André de Carvalho Ramos, criaria uma espécie de voto cego, no qual cargos eletivos serão ocupados por pessoas que não passam pelo crivo da campanha eleitoral. Então, a verdade é que permitir o registro
na 1ª hora de novo candidato, é, na verdade, senhora presidente, senhoras ministras, senhores ministros, impedir, nos tempos que vivemos, é impedir a concretização da lei da ficha limpa, uma vez que o candidato teve o seu registro indeferido e aguardava exatamente por desrespeito a tal diploma. Ainda o ministro Dias Toffoli, no artigo doutrinário que antes mencionei, defende com o brilho usual a aplicação da teoria da fraude à lei nesses casos. E diz Sua Excelência, a fraude à lei, explicitada no sentido de se valer de um ato aparentemente ilícito para se burlar o sistema jurídico, pode ficar ainda mais caracterizada se os partidos ou coligações escolherem em convenção partidária alguém que, mesmo sabendo-se inelegível, seja um excelente puxador de votos e, após, resolva substituí-lo às vésperas por outra. A lição do ministro Dias Toffoli, como disse em sede doutrinária, casa perfeitamente com a espécie dos autos. Na verdade, devem, portanto, prevalecer os princípios constitucionais que garantem a vontade soberana do eleitor de escolher livre e conscientemente seus representantes, devendo-se rechaçada a interpretação de que as normas eleitorais permitiriam a renúncia e substituição dos candidatos com claro abuso de direito. Encerro esta sustentação lembrando mais uma vez palavras do Procurador Regional Eleitoral, André de Carvalho Ramos, em que ele assinala que é de se assinalar a inaplicabilidade do entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 637-485, a mudança de posição na mesma eleição, e diz, naquele feito, entendeu o Supremo que as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, que no curso do pleito eleitoral impliquem mudança de jurisprudência, não têm aplicabilidade imediata. Ora, sendo mantido o acórdão recorrido, não haverá necessariamente mudança de entendimento jurisprudencial por parte deste Tribunal Superior Eleitoral. É que, diante das peculiaridades do presente feito, restou em controvérsia a má-fé e o abuso de direito por parte do recorrente, fato que particulariza a situação e autoriza o indeferimento da substituição pretendida. No mais, também não prospera a tese suscitada pelo recorrente de que a técnica de interpretação conforme a Constituição seria inaplicável ao presente caso. Não se pretende expurgar do ordenamento brasileiro o artigo 13 da Lei das Eleições, nem declará-lo inconstitucional, nem alterar seu conteúdo, como menciona o recorrente. O que se visa é apenas interpretá-lo de forma coerente aos mais comezinhos princípios e valores constitucionais vigentes. Com estas considerações e pedindo todas as vênias as posições em contrário, espera a Procuradoria-Geral Eleitoral que o recurso seja desprovido. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Gustavo Henrique Caputo Bastos a proferir a sustentação oral pela recorrida coligação Trabalho para Valer. Vossa Excelência também tem até 10 minutos para a sua manifestação. Está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra presidente, excelentíssima senhora relatora, eminentes ministras, eminente ministro, nobre procurador-geral eleitoral. Serei breve, senhora presidente, porque irei me ater nesta tribuna apenas quanto ao que me parece evidente a impossibilidade de conhecimento do recurso especial. Quanto ao mérito, já ouvido a brilhante fala do eminente procurador-geral, falará também o colega a quem tenho a honra de dividir a tribuna nesta noite, o advogado Fernando Neves. Pois bem, relativamente ao conhecimento e pedindo todas as vênias ao eminente ex-adverso, a quem admiro muito, advogado Eduardo Alckmin, o abuso de direito, a má-fé, foi sim fundamento autônomo do acórdão recorrido, que não mereceu, no recurso especial, uma linha sequer. Peço vênia para ler
pequenos trechos. O primeiro já da ementa do acórdão estadual quanto a este tema. Diz a ementa: a subsunção da norma não pode dar aso à má-fé e ao abuso de direito. E lá, mais à frente, no voto, ainda que de forma sintética, diz o eminente relator do Tribunal Estadual: no que toca ao abuso de direito e à boa-fé objetiva, mantém o indicado na R-sentença pelos seus próprios fundamentos. Vale dizer, adotou o acórdão estadual os fundamentos da sentença de primeiro grau que indeferiu o registro justamente com base no abuso de direito que, segundo a prova dos autos, era escancarado e já foi aqui ressaltado pelo eminente procurador-geral. Portanto, também para enfatizar ainda mais esse ponto, o voto que acompanha o eminente relator no Tribunal Estadual, do desembargador Matias Couto, diz literalmente: por fim, no caso sob comento, é evidente o abuso de direito perpetrado pelas partes envolvidas em irrefutável afronta ao que dispõe o artigo 187 do Código Civil. O candidato substituído, sabedor de sua flagrante inelegibilidade pré-existente, tentou por todos os meios procrastinar o encerramento do processo que indeferiu o seu registro para, a um dia do pleito, renunciar e permitir que seu filho fosse